Essa questão que você abordou sobre não ter tempo no paraíso é aquela velha história. O ser humano quer entender tudo, mas é impossível compreender uma ausência de tempo. As pessoas devem se conformar com os mistérios divinos, admitir nossa limitação e simplesmente aceitar. Veja, a verdadeira revelação, Lucas, ela não é contrária à lógica humana. Realmente, existem, como eu estou dizendo, Deus é um mistério. A vida eterna é um mistério. Porque quando eu falo em eternidade, já é um mistério porque eu não sei o que é eternidade, porque eu sou finito. Mas só o simples fato de eu poder pensar na eternidade, sendo finito, já me mostra que existe algo em mim que é uma centelha do divino. Os animais não pensam em eternidade porque eles são só animais. Eles não têm, digamos assim, aquilo que nos assemelha a Deus, que é o fato da gente ser livre, o fato da gente pensar, o fato da gente ter uma consciência e um espírito. Então é isso de Deus que há em nós, que faz com que nós pensemos essas coisas todas e aceitemos a revelação, não é contrária à revelação. Porque não agride a minha lógica. Eu não consigo compreender 100%, que nem esse exemplo que eu dei, de eu morrer e aí você depois chegar lá, isso é um exemplo para a gente poder, assim, a nível pedagógico, entender o que é a eternidade. Se não tem tempo, então não conta. Se não conta, então quem está lá não fica vendo o que está aqui, né? Agora, a questão da compreensão absoluta, isso é impossível mesmo. Algumas coisas aí que entra a fé. Aí vai falar assim, ah, padre, mas como é que eu tenho certeza disso tudo que você está falando? Aí é fé. Eu estou só dando, assim, exemplos lógicos de como nós podemos compreender isso. Entendeu? Quando no Evangelho diz que não há comunicação entre vivos e mortos, aí eu consigo entender, ah, sim, por quê? Porque na eternidade não tem tempo, então logo quem morreu não pode saber o que está acontecendo aqui, nem vice-versa, porque está fora do tempo, entendeu? Não agride, uma coisa não é contrária à outra, complementa a outra. A verdadeira revelação não é contrária à verdadeira lógica, entendeu? Mesma coisa em relação a Deus. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é mistério e nós com ele também, quando nós sairmos do tempo e do espaço. Mas o nosso compromisso ético, que é aí que Jesus pega muito, né? A nossa questão aqui é construir o reino de Deus aqui. Porque Jesus não falava só de um reino de Deus depois. O reino de Deus já está no meio de vós, está dentro de vós. Portanto, sede caridosos, etc, etc, etc. Ou seja, então a nossa responsabilidade é aqui. Deixa que eu sempre digo isso, né? E não é de hoje não, eu sempre disse isso. Não fiquem preocupados com o depois. Deixe que as coisas de Deus, Deus cuida, e cuida muito melhor que a gente. É que a gente tem essa tendência, de, como o Lucas disse aí, e com razão, a gente tem essa tendência de querer ficar controlando tudo e entendendo tudo, e não, tem certas coisas que não. Eu tenho que aceitar. Quem morreu está junto de Deus, Deus sabe cuidar, Deus vai julgar, não sou eu, que se dependesse da gente, vixe, né? Eu salvo os meus e os seus que, né? É assim que funciona. É meu pai e minha mãe, pode ser o pior do mundo, mas é meu pai e minha mãe. Então essa é a justiça humana, né? Meus filhos, pode ser os pior filho do mundo, mas é meu filho. Essa é a justiça humana. A justiça de Deus é outra coisa. A justiça de Deus é justiça mesmo. A nossa é uma tentativa de reparar o dano. Entende? A ressurreição de Jesus é uma amostra de como Deus é justo. Mataram meu filho, pois agora eu ressuscito ele dos mortos. Entende? Porque fala pra mim, qual que é a única forma de você fazer justiça para alguém que é morto injustamente? Mata um filho seu. Vamos supor, mata um filho seu. Qual é a única forma de justiça que você pode conceber? Trazer de volta. Não foi isso que eu perdi? O que é justo agora? Ele voltar à vida. Não é isso? Agora, aqui isso é impossível. Então o que a gente faz? Tentar reparar o dano. Vai botar quem matou na cadeia. Mas isso vai trazer de volta o seu filho? Não vai trazer de volta o seu filho. É uma tentativa de reparar o dano.
Isso é justiça humana. A ressurreição de Jesus é uma prova da justiça de Deus. Deus é justo. Mataram meu filho, pois então está aqui de volta. A nossa justiça é uma tentativa que não dá para reparar certos danos. Tudo bem, uma coisa é bater no meu carro. Bateram no meu carro, estragou o meu carro. O que é justiça? O cara for lá pagar, eu vou lá no funileiro, arrumo de volta. Tá legal. Mas é uma vida. Como é que você repara isso? Entendeu? Uhum. Então não precisa fugir da lógica para você entender o evangelho. Você tem que ler o evangelho com a cabeça, com o cérebro também. Com o coração e com o cérebro. Tem gente que joga o cérebro no lixo, né? Aí fica acreditando em qualquer bobagem, né? Qualquer besteira aí, pronto. Lucas, irmão, fale um pouco sobre a questão do Apocalipse, livro no qual é usado para amedrontar fiéis, e sobre o mesmo não ser inspirado, e bem como Cristo ensinou, o fim do mundo é individual a partir do momento que morremos. Muitas pessoas se preocupam com o Apocalipse e esquecem de buscar a salvação individual. Aliás, o Apocalipse é cheio de metáforas e nunca entenderam e ninguém jamais entenderá. Perfeito, Lucas, é isso mesmo. A salvação é individual, não vai existir um fim do mundo, porque Jesus já veio, ele já ensinou o que ele tinha para ensinar, e agora não é ele que vai nos encontrar, não é ele que vai se encontrar com nós, com a gente, como pensa ainda o cristianismo e muito burramente. Somos nós quem vamos nos encontrar com ele com a nossa morte. Então, digamos assim, o apocalipse é individual de cada um. Eu morri e o mundo acabou para mim, né? O livro do Apocalipse de João é um livro que João escreve, e lembrando que esse João não é o João evangelista, tá? Esse João é um João que estava exilado na ilha de Patmos. Provavelmente ele era discípulo de Paulo de Tarso. E ele, como estava preso, escrevia cartas para as comunidades cristãs. Só que essas cartas, para chegar até lá, né, ele não podia deixar muito claro o que ele estava escrevendo, senão eles iam queimar. Então ele escreveu em imagens fantasiosas, metafóricas. Então a besta que vai emergir sobre o mar, a besta que paira sobre os 7 montes. Qual que é o sétimo? Roma. Roma era conhecido como a terra dos 7 montes. Então o que ele está querendo dizer assim? Que a besta é o Império Romano, que naquela época estava prendendo os cristãos, matando os cristãos, mas que um dia tudo isso acabaria e a besta seria derrotada, que seria o Império Romano. Então, na verdade, esse apocalipse da Bíblia, que é o apocalipse de João, já aconteceu. Foi a queda do Império Romano. A besta do apocalipse, a prostituta do apocalipse, que é Roma, né? Tudo isso já aconteceu porque Roma caiu. Então, por isso que muitas pessoas têm medo e não deve ter medo de nada. O livro do Apocalipse é um livro simbólico que quer dizer exatamente isso. É uma linguagem codificada de cartas que João escreve para os cristãos, mas numa linguagem que quem lesse não ia entender. Por isso que passava. É mais ou menos o que acontecia na ditadura aqui, né? Você fazia letras de músicas com mensagens cifradas para os censores não entender nada e não punir. Mais ou menos isso. E aí fala da besta e tal, que vai surgir do mar, mas que aí vem o filho do homem, destrói a besta. Tudo isso é a queda do Império Romano, né? Embora, se a gente fosse olhar, tem uma visão assim espiritual em cima do Apocalipse, ainda tem algumas bestas em Roma aí que ainda atrapalham,